Abra a tua Bíblia aí, irmão, em 1 Coríntios, capítulo número 2. Agora eu entendi o porquê que Deus me deu essa mensagem. Que não é nenhuma mensagem, viu, irmão? É um ensinamento aqui de poder hoje que eu vou dar para você. 1 Coríntios, capítulo de número 2, versos de número 1, 2, 3, 4 e 5. 1 Coríntios 2, 1, 2, 3, 4 e 5. Você achou? Vamos ler a Bíblia. Diz assim a palavra de Deus. 1 Coríntios 2, a partir do 1, diz assim: Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria humana, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e a este que foi crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande temor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. O Senhor mandou eu fazer hoje algo, à tarde, explicar para você, ensinar para você. Eu não vou nem forçar hoje pregação mais avivada, porque eu quero ensinar para você uma coisa. Você sabe o que é uma profecia? Você sabe o que é um profeta? Você sabe por que um ministério é profético? Você sabe por que um ministério é apostólico? Você sabe por que um ministério, mas eu quero focar hoje, é um ministério profético? Porque é fácil, irmão, a gente vir aqui, essa igreja é assim. Por isso que eu estou tendo esse cuidado em ensinar você. Às vezes nós entramos em uma dimensão espiritual onde você ouve, você é profeta. Abre a tua boca e profetiza. Só que, o que é profeta? Profeta nada mais é do que uma pessoa que foi ungida por Deus. Escute, uma pessoa que foi ungida por Deus com um dom que não é dele, que é emprestado de Deus. E Deus usa aquela pessoa, aquele profeta, na hora, no momento, como Deus quiser. Só que a gente precisa de diferenciar o seguinte: nós precisamos diferenciar o que é uma profecia do que é um ministério profético. A Bíblia diz assim, que Deus derramou dons ministeriais. Existem dons ministeriais que são diferentes dos dons de serviço. Os dons de serviço são língua estranha, fé, dons de cura, milagre e mais um monte. Não quero focar esse. Eu quero focar a profecia. A profecia é um dom que Deus pode usar você. Preste atenção, querido. Eu preciso que você ensine, aprenda isso, para que você não caia no erro de profetizar qualquer coisa, para que você não caia no erro de aceitar qualquer profecia que não vem de Deus. Porque a Bíblia diz assim que nos últimos tempos, muitos acreditarão em falsos profetas. Quem é o falso profeta? O falso profeta não é aquele que conta os pecados que você tem. Porque é fácil a gente falar, é falso profeta, porque Deus mostrou o pecado que a gente tem. Então, para a gente se esquivar, a gente fala que ele é falso profeta. Falso profeta nada mais é do que aquele que vai e prega contra aquilo que Jesus Cristo deixou na palavra. Por isso que é importante, uma igreja profética precisa ser uma igreja que sabe Bíblia. Por isso que eu li aqui, na minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem de persuasão humana. Ou seja, Paulo está dizendo, eu não fui até você, eu não estive até vocês e falei daquilo que eu aprendi com os sacerdotes lá. Aquilo que eu disse para vocês veio do próprio Espírito Santo, veio do que o Senhor me disse para ensinar para você. Aí o que é profeta? E o que é ministério profético, pastor? Me confundiu a cabeça. Entenda uma coisa, o ministério profético é Elias, entenda? O ministério profético, a pessoa de Elias é um profeta, a pessoa de Samuel
uma pessoa que tem ministério profético. Quais são os dons ministeriais? E por isso que esse ministério é um ministério apostólico. Olha, os dons ministeriais: apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. A igreja precisa dos 5 ministérios. Se a igreja não tiver os 5 ministérios, uma igreja não prevalece. Provérbios 29, se não me engano, diz assim, 29, 18. A igreja que não tem profecia, e quando eu digo profecia, não é revelação, porque revelação não é profecia. Entenda? Ah, eu fui numa igreja e eu recebi uma profecia. Irmão, dom de revelação é uma coisa, profecia é outra coisa. Estão entendendo? É preciso ter esse entendimento, por quê? Para que você não aceite qualquer coisa que até o mesmo espírito maligno fala para você. Porque Deus, entenda uma coisa, a profecia tem um problema. Primeiro problema, quem fala. Segundo problema, quem ouve. Você já recebeu uma profecia e não entendeu nada? Já? Talvez o problema, ou você que não ouviu e não entendeu direito, ou a pessoa que não falou direito. É preciso entender, olha, Elias e Samuel, ministério profético. As pessoas iam até ele. As pessoas iam até ele. O Senhor dizia, faz isso, faz aquilo. Um exemplo de um profeta que não tem ministério profético. Saul. Lembra quando a Bíblia diz que Saul chega no meio de um monte de profeta e até ele mesmo profetiza? Ele recebe o dom da profecia, Deus usa naquela hora, mas ele não tem um ministério profético. Entenderam a diferença? Deus pode te usar, irmão. Deus pode usar o fulano como uma pessoa para profetizar algo para você. Mas pelo amor de Deus, eu quero dizer para você, tome cuidado aonde você coloca os seus ouvidos para ouvir e aceitar qualquer palavra. Você precisa, entenda uma coisa, os profetas naquele tempo viviam o que falavam. Ezequiel vivia o que falava. Uma vez Jesus manda Ezequiel pegar o cinto dele, comprar um cinto, usar o cinto, passear por toda a cidade de Deus. Depois que usou o cinto, tirou o cinto, enterra o cinto. Aquilo é um ato profético. Ezequiel também passa uma outra circunstância com Deus, onde ele diz assim, Ezequiel, faz o seu cabelo como uma balança, divide em 3, e isso representa a injustiça que entrou no reino de Deus. Os profetas precisam viver aquilo que falam. O profeta que você está ouvindo vive o que fala? Por isso que a Bíblia diz assim, é mais importante você olhar os frutos do que você olhar as obras. E quando eu falo as obras, é a atitude da pessoa. Naquele momento. Eu tenho esse cuidado nessa igreja, porque nós somos uma igreja de poder, nós somos uma igreja de amor, somos uma igreja que acontece milagre, que acontece cura, somos uma igreja de mistérios sobrenaturais, mas eu preciso balizar você, tome cuidado. Eu digo sempre aqui, os únicos que estão direcionados a usar o nome da igreja são os obreiros de intercessão. E o evangelista Vitor, a obreira Ana, a obreira Mar, são os únicos. Deus pode usar outro aí para falar com você? Pode, mas em nome da igreja são eles que são responsáveis. Porque eu pego no pé. Eu fico em cima. Não para cuidar da sua vida, mas para cuidar da sua vida espiritual. Nós temos responsabilidade, irmão. Uma profecia, ela tem 3 tempos. Uma única ou as 3 juntas. Uma profecia, ela exorta. Uma profecia, ela consola. Uma profecia, ela edifica. Se não tem isso numa profecia, não é profecia de Deus. Quer ver um exemplo? A pessoa chega no mistério. Eis que te digo, existe uma pessoa com inveja de você. Vigia. Edificou, consolou e exortou. Hein? Não aceite isso. Só confundiu a pessoa. Quem é? Tem uma pessoa que quer te matar. Quem é? Entenda uma coisa. Olha só como a profecia deve ser. Como uma profecia vem de Deus. Ela é assim. Irmã, existe uma pessoa
que têm inveja de você. Porém, a Bíblia diz, ame aqueles que te maltratam. Olha a diferença de uma profecia. Deus disse para você o que está acontecendo, mas o importante não é a inveja, o importante é a sua atitude. O importante é a sua atitude em cima daquilo. Entenda, irmão, às vezes a gente recebe cada palavra que é mais maldita do que de bênção. E a gente aceita tudo, Quando você receber algo de Deus, a parte de Deus de alguém, você pega e fala assim, Jesus está aqui na estante da fé. Na hora e no momento certo aquilo vai acontecer. Você pode sim julgar uma profecia. Você não vai estar pecando. Meu Deus, o profeta falou, ele põe a mão e cura. Você pode sim julgar a profecia. Se ela não estiver baseada na Bíblia, você pode sim julgar uma profecia. Você não vai julgar a pessoa, mas você vai julgar aqui o que a pessoa falou. Entenda uma coisa. 3 formas. Eu quero dizer isso porque nós vamos orar aqui. É só isso que Jesus mandou eu falar. Eu não tinha entendido porque que Deus mandou eu falar só isso hoje. E não me deu outra palavra. A Bíblia diz assim. Samuel era um profeta vidente. Se eu falar para você a palavra vidente hoje, você vai pensar em quem? Na cartomante, no tarô, no búzio, não vai? Nossa, isso não é de igreja. Ei, irmão, presta atenção uma coisa. Você está lá orando, de repente você vê uma coisa louca que acontece. O que é isso? Vidência. Entenda uma coisa, 3 formas Deus fala com você. Primeiro, o teu espírito recebe uma direção de Deus de 3 formas. Primeiro, pela vidência, a visão. Você abre o olho ou fecha o olho. Eu, particularmente, vejo de olho aberto. Se eu fechar, é que eu não enxergo nada. Deus me mostra as coisas de olho aberto. Eu estou, de repente, num culto, eu vejo uma coisa, e o Senhor fala, vai lá, direciona lá, e fala isso. Ou seja, o Espírito Santo fala com o meu e o teu espírito através de vidência, através de visão. Satanás é quem pegou essa palavra e deturpou ela. Samuel via coisas que não aconteceram. Mas ele via, não é procrastinar, não é falar o futuro apenas. Falar o futuro apenas não é uma profecia. Aí você diz assim, nossa, eu fui no culto, acontece muito isso comigo. A pessoa chega assim, dá uma palavra, pastor, tira uma palavra para mim. Eu digo, filho, vamos orar. Sabe por quê? Se você apenas folhear, não estou dizendo que não existe, isso acontece, Deus pode usar. Se você apenas folhear a folha da Bíblia e abrir, você pode cair num erro muito grande. Não é assim que funciona. Sabe por quê? A outra forma que Deus fala com o teu espírito é através de inspiração. Você acordou inspirado em fazer algo. Aí você fez aquilo e a pessoa diz assim, você não faz ideia de como eu estava esperando isso. Hoje aconteceu. Eu precisava comprar um sabonete. Olha que bobagem. Eu precisava comprar um sabonete de apertar assim para pôr aí no banheiro. Eu falei, Jesus, eu quero um sabonete assim. Aí uma pessoa trouxe o sabonete. Hoje, agora, no início do culto. Ou seja, a pessoa disse assim, nossa, eu passei e veio um negócio dentro de mim, eu senti de comprar isso. É o Espírito Santo inspirando a pessoa a comprar aquilo, na mínima coisa. Não, é uma coisa dentro de mim que falou, é o Espírito Santo abençoado, você não tem outra coisa. Você não é mais cavalo do centro de macumba. Você não é mais cavalo, você é filho de Deus, e Deus fala com seus filhos, através do quê? De visão, de vidência, através do teu espírito, através de inspiração. Você acorda e fala, eu senti de fazer algo. Aí você demora tanto tempo. E a pessoa está precisando. Conhecemos um pastor que passou 7 dias comendo arroz e água. E ele dizia, Senhor, o Senhor vai tocar em alguém, porque eu não tenho. 7 dias. Tinha ministério itinerante, igual o meu. E no terceiro dia, Deus
inspirou uma pessoa a levar uma cesta básica, a ir no mercado, fazer uma compra gigante de carne e levar para ele. E a pessoa disse assim, ai não, ele não vou levar não, ele não vai aceitar. E o pastor lá com a família comendo pão, comendo arroz e água, era a única coisa que tinha. No 7º dia, depois de 3 dias em desobediência, aquela mulher foi, pegou, comprou e levou para o pastor. E o pastor disse assim, irmã, faz 3 dias que você sentiu isso, faz 7 que eu estou orando para que Deus mande algo. Inspirou, você sabe que aquilo é o Espírito Santo, mas como eu sei ou não é? Como eu sei que é Deus, como eu sei que é o diabo? A Bíblia diz assim que as ovelhas de Jesus conhecem a voz dele. E como você conhece a voz de Cristo? Quando você tem intimidade com ele. Quando você tem intimidade com ele, você conhece a voz de Cristo. Por visão, por inspiração. E outra coisa que Deus fala com você. Isso acontece comigo muitas vezes. Ou sinal, ou audivelmente. Eu estou ministrando e o Senhor fala assim para mim, fígado. Eu sei que Jesus está curando algum fígado. Visão. Eu sei que Jesus está curando uma visão. O Senhor fala audivelmente com quem Ele quer. Você já ouviu? Já ouviu? Alguém já passou por isso? Estou perguntando agora. Alguém já passou além de mim? Alguém? 1, 2, 3, 4, 5. Deus pode falar com você, irmão. Deus pode falar com você. Deus usou a mula para falar com Balaão. Ah, pastor, mas eu não acredito, isso é uma alegoria. Eu não sei no que você acredita teologicamente, mas eu acredito que sim, que Deus usou aquela mula para abrir a boca e falar com ele. Sabe por quê? Porque os animais falavam no Jardim do Éden. A plena consciência de Deus estava lá, não havia pecado. Onde não tem pecado, onde não existe nada de pecado, Deus faz do jeito que Ele quer. É loucura isso. Teologicamente, vão me criticar, mas eu creio nisso. Deus pode usar um cachorro para falar com você. E irmão, se você não ouvir é porque você é um tapado. Desculpa a expressão. Aí temos que orar por você para Deus abrir o seu entendimento. E fazer com que você não seja mais cego, incrédulo. Como Paulo dizia, que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Deus quer falar com você. Deus quer falar com você para edificar, para consolar, para exortar. Irmão, quando você recebe uma profecia, você diz isso. Essa profecia veio para edificar, para exortar ou para consolar. Se nenhum dos 3 aconteceu, não é uma profecia, é uma manipulação humana ou diabólica. Para colocar confusão, para colocar contenda. Sabe o que acontece? Quando o diabo não consegue pegar você em prostituição, quando o diabo não consegue pegar você no vício, quando o diabo não consegue pegar você na mentira, sabe o que ele faz? Ele começa a usar cavalos. E não estou falando só de gente que não serve Deus, não. Estou falando de crente. Usar cavalos dele para lançar fermento no meio da massa. Sabe o que o fermento faz? Você sabe, né? Você deixa um pouquinho lá, o que acontece com a massa? Cresce. É isso que não pode acontecer no meio da igreja. Mais para frente nós vamos voltar a falar disso. Mas o Senhor manda eu parar hoje e dizer isso para você. Cuidado com o que você recebe no teu espírito. Porque aquilo que você recebe no teu espírito, seja de quem for, pode destruir ou pode matar. Aliás, pode destruir ou pode abençoar. Mas você precisa entender. Tem pessoas, eu vejo aqui, na hora do mistério, todo mundo orando, todo mundo... É assim mesmo que tem que ser. Uma igreja apostólica e profética é assim. Deus pode tomar lá a criança, e eu creio nisso. Deus pode tomar a criança e fazer a criança profetizar grandes coisas. Só que você precisa entender e ter a sensibilidade em saber quem é que está falando e quem não está falando. Quem está falando e quem não está falando. Deus, Ele quer fazer isso com você. Amém?